Prazer estar aqui com meu amigo Pastor Valadares. Somos amigos já há mais de 30 anos. E Neemias disse assim: a obra do Senhor é grande e extensa, e nós estamos apartados uns dos outros. Que a obra é tão grande que nos separa os grandes amigos, cada um lutando e labutando numa área, e a gente acaba pouco se encontrando. Mas de vez em quando Deus, a Bíblia diz que o homem que tem amigos poderá se congratular. De vez em quando Deus nos permite essa dádiva de reencontrar pessoas importantes na vida da gente. Posso te dizer uma coisa com toda certeza: você determina, e hoje eu vou falar sobre isso, você determina e constrói o seu mundo. E a construção do seu mundo passa muito pelas decisões sobre quais pessoas você permite conviver com a sua intimidade. Muitos de nós erramos nessa escolha e pagamos preços caríssimos por não sabermos selecionar. Sua família é um patrimônio, sua casa é um santuário. Não é qualquer pessoa que pode pisar os seus termos. Não é porque você conheceu, sorriu, abraçou, que essa pessoa está referendada a participar da sua vida. Jesus atendia milhões de pessoas, milhares. Diz a Bíblia que onde estava Jesus, uma multidão o seguia. Mas no meio da multidão ele selecionou 12. E no meio dos 12 ele ainda fez uma outra seleção e selecionou 3. Para que convivesse mais intimamente com ele. Nem todo mundo merece o nosso convívio. As pessoas merecem a nossa atenção. Mas o nosso convívio é dado a quem prova a sua confiança. E eu digo isso por sentir-me orgulhoso de ser seu amigo. Porque te tenho no rol dos meus grandes amigos. Não são muitos. Porque amigos verdadeiros nunca serão muitos. Mas a amizade verdadeira, ela tem que ser correlata com a dignidade que professa o homem que a retrata e que a escolhe. Mantenha isso em mente. Há pessoas que passarão pela sua vida. Há pessoas que participarão da sua vida. Não erre nessa escolha. E com essas palavras eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ser seu amigo há 30 anos. Estamos envelhecendo e a nossa amizade não desgasta e não desbota, como a amizade dos verdadeiros amigos. Porque a verdadeira amizade não precisa de manutenção. A amizade que precisa de manutenção não é amizade, é puxa-saquismo. A verdadeira amizade, você está distante anos de uma pessoa, mas não se esquece dela. E no dia que ela der um grito, você está presente na vida dela. Este é o verdadeiro amigo. A verdadeira amizade não precisa de comprovação e nem de certificação. Quando temos um amigo, sabemos que temos. Embora os anos passem, a gente não veja, mas sabemos que o nosso amigo está ali. Essa é a verdadeira e sincera amizade. Cultive-a e você será bem sucedido na terra e avançará com grandes conexões com grandes homens. Eu estou muito feliz, deixa eu botar o óculos aqui, porque eu não decoro o nome rapidamente assim. Eu tenho mente para decorar a Bíblia, mas nome eu demoro um pouquinho, talvez até porque são 40 anos pregando, imagina, 40 anos já pregando, 27 países, toda semana eu estou num lugar conhecendo gente. Então não dou conta de conhecer a pessoa e rapidamente guardar o nome dela. Eu preciso conviver com ela para que eu guarde o nome. Mas eu quero agradecer aqui e dizer do meu orgulho em estar conosco o nosso prefeito Léo Moraes. Fique de pé, prefeito, com a primeira dama, né? É a primeira dama que sai de lá, ela saiu agora. A mãe, então fica de pé. É quem deu início a tudo aí, ó. Aleluia. Sem essa mulher você não seria ninguém. Sem essa mulher você não seria nem gente. Você deve tudo a ela.
Aleluia, estou muito feliz. Também o delegado Lucas Torres está conosco, que é nosso deputado federal, né? Estadual. Deputado estadual, que agora vai fazer dobradinha com o nosso deputado federal futuro. Aleluia, pastor Valadares. Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui. Está também comigo o ex-secretário, eu pedi para botar o nome de esportes, o Paulo Moraes Júnior. Já foram apresentados? Cadê o Paulo? Está aqui. É irmão do prefeito. É bonito igual, né? Puxaram a mãe, graças a Deus, né, filho? Aleluia, louvado seja Deus. Também todos vocês que estão conosco, porque eu estou dizendo isso, e eu quero, em rápidas palavras, dizer isso. Nós vivemos um período muito difícil no mundo e ele é bíblico. Há 2000 anos atrás, Paulo nos advertiu sobre esse momento que a sociedade humana está vivendo no mundo. Não o problema que nós vivemos, problema de cunho social e moral, não é do Brasil, é mundial. É mundial. O mundo está sendo preparado para o império e o reino do anticristo, para o grande governo mundial da famigerada besta. Mas esse reino ainda não foi implantado. E enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que ele não será. Porque o escritor aos Tessalonicenses disse: já é manifestado o reino do iníquo, mas há somente um que o impede. Esse termo um, ele não tem sexo, né? Ali é a igreja que está impedindo o avanço desse reino. E enquanto nós estivermos aqui, nós somos o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós não permitiremos essa terra apodrecer de vez, até que sejamos tirados no arrebatamento. Eu preguei aqui ontem sobre isso. Mas não podemos cruzar os braços como muitos evangélicos e cristãos fazem, atribuindo o nosso dever cívico, porque nós temos um dever cívico para com esta nação. Você precisa entender isso. Você precisa compreender a verdade disso. Você nasceu nesse país. Esse país te acolheu, te deu oportunidades, te permitiu estudar, formar-se, estabelecer e ganhar dinheiro nesse país. E você tem um dever cívico com essa nação. Não é porque você é um cidadão do céu que você precisa entender que você não tem dever. E o brasileiro é muito bom de cobrar direitos, mas obscurecer os deveres. E nós devemos um dever cívico. Nós dizemos e oramos a Deus para que a nossa nação seja conduzida por Deus. Queremos governantes justos, queremos governantes honestos, é o desejo de cada um de nós. Mas se nós creditarmos isso, as nossas orações, aos nossos jejuns, continuaremos sendo governados por homens corruptos, sendo conduzidos por homens sem escrúpulos. Por quê? Porque o mundo espiritual não se mistura com o mundo físico. Nós vivemos num país que subsiste num regime de Estado democrático de direito. A unção profética no Estado de Direito é o voto. O óleo que nós temos é a unção do voto. Se nós temos governantes ruins, é porque temos escolhido mal nossos governantes. Porque temos creditado a homens de Deus, quando querem se introduzir na política, como se eles estivessem abandonando a fé. E eu quero te dizer que Josias foi rei aos 10 anos de idade, e Isaías, o grande profeta messiânico, era um grande estadista. Deus tem os seus baluartes. José foi governador do Egito, e o melhor governador de toda a história daquele império. É necessário abrir o entendimento, pastor. Esse é um momento de decisão. É importante orar, é importante jejuar, mas é importante abraçar nossos candidatos,
aqueles que pautam pelo mesmo preceito que pautamos, pela mesma moralidade, pelos mesmos princípios, pelo princípio da paz, pelo princípio da família, da harmonia, do direito. Aleluia. E é por isso que Deus está levantando aqui nesse estado agora um futuro deputado federal. Aleluia. Nós temos um grande deputado estadual, porque eu fiz pesquisa, tá? Eu não fico só na conversa dos outros, não. Eu sou um homem que já estou há muito tempo nessa história. Temos um grande prefeito aqui, alinhado com Deus, com a palavra, com a família. Porque não, e outra coisa, eu não voto em crente. Eu só voto em crente. Não, irmão. Eu voto em quem merece meu voto. Não importa se é crente, se é católico. Aleluia. Não importa, mas eu voto em quem merece com o meu voto. E preciso também, quando Deus levanta homens do bem, porque chega de entregar. Nós éramos para estar governando o Brasil. Eu cheguei agora da América, estava pregando lá e vendo aquela prosperidade. Na América, qualquer trabalhador, um imigrante que ganha um salário mínimo na América, que é cerca de $2.000 um salário mínimo, ele pode andar de BMW, ele pode andar de Hilux, ele pode ter bons carros, ele pode morar bem. Aleluia. Por quê? Porque é um país que dá direitos a quem paga tributo. E ele compra lá um carro, compra uma Hilux e paga $200, $300 por mês de prestação. Qualquer indivíduo pode. O Brasil é 50 vezes mais rico do que a América. Aqui nós deveríamos viver a mesma prosperidade. E sabe por que não vivemos? Porque passamos 100 anos dizendo que política era coisa de gente corrupta e safado. E não é. Política é lugar para gente direito, para gente honesto, bem intencionado, com vontade de mudar e fazer prosperar a sua nação. Então eu quero te convocar nessa eleição, como profeta de Deus. Eu vou abraçar esse homem, ainda que de lá, vou gravar vídeos, vou pedir voto, e se for preciso eu vou vir aqui andar na rua com o Senhor, para pedir voto para o Senhor eleger, porque eu acredito na sua austeridade, no seu caráter, e no seu padrão de... Não perca essa oportunidade. Meu avô dizia assim: quem está na garupa não governa a rédea. Esse é um ditado antigo. Quem aqui, acho que não sei se aqui em Rondônia já falaram isso. Alguém já ouviu isso aí? Quem está na garupa não governa a rédea. Isso quer dizer que quem está na garupa não dirige o cavalo. Aleluia, não dirige, não conduz. Chega de ficar na garupa. Chegou a hora da gente pegar a rédea, o governo dessa nação, desse estado, dessa cidade nas mãos, aleluia, e de governarmos com integridade, com inteligência e com temor de Deus, não para os crentes, mas para todos os brasileiros, sim, para todos os habitantes de Porto Velho, para todos os habitantes de Rondônia, aleluia. Então vamos apoiar, amém? E eu quero agora uma grande salva de palmas. E não é para Jesus que eu quero, não, que eu não sou hipócrita, não. Eu não gosto desse negócio, pastor. O crente é assim, cheio de religiosidade. Aí ele quer fazer. Salomão fez um livro inteiro falando de amor. E ele não sabia que estava escrevendo a Bíblia, porque virou a Bíblia depois. Ele estava escrevendo para uma mulher chamada Abisague, que era a paixão da vida dele. Ele escreveu um livro inteiro que nós demos o nome de Cantares de Salomão. O tempo todo ele só fala de amor. Aleluia, ele fala até das noites românticas que ele tinha com ela. E ninguém escandaliza. Aí vem a religiosidade, o camarada quer fazer uma música de amor e não pode, porque senão ele não é crente. Aí ele faz uma música, você escuta a letra, todinha de amor. Lá no final ele fala assim: te amo, Jesus, para dar uma despistada. Ele tem que botar um te amo, Jesus, para dar uma despistada, para ele não ser massacrado pela religiosidade. E assim é. Eu só bato palma para Jesus. Não, irmão, eu bato palma para quem merece. A minha palma para Jesus, eu não bato para homem. A minha palma para Jesus é uma palma de adoração e veneração. Essa só Jesus recebe. Mas palma de reconhecimento, de valor, eu bato. Então eu quero uma grande salva de palmas para esse homem. Fica de pé, pastor. Uma grande salva de palmas para esse homem, nosso futuro deputado federal do estado de Rondônia. Aleluia. Agora pode ficar sentado mesmo, vamos ler a Bíblia. Aleluia.
Oh, Rabaxarabalai. Aleluia, Jesus. Alguém veio enfermo. Aí eu estou vendo ali a esposa do meu amigo pastor Miranda. Fica de pé. Eu fiquei sabendo que o pastor Miranda está internado, não é isso? Aqui no Porto Velho. Pastor Miranda foi pastor presidente de alguns campos aqui na Assembleia de Deus da Missão. Um grande pastor. Ele e ela foram comigo na África, fazer uma cruzada na África. Aleluia. Estiveram comigo lá na África, evangelizando aquele povo lá, né, minha amada pastora? Eu queria que você, assentado mesmo, levante a sua mão. Vamos fazer uma oração pelo pastor Miranda agora. Ela veio aqui buscar essa oração. Deus é poderoso para ir naquele hospital agora, Pai querido. Em nome de Jesus, juntamente com esta igreja, nós entramos em intercessão pelo teu ungido pastor Miranda, que está fazendo agora uma intervenção, Senhor, vascular. Ó Deus altíssimo e bendito, toma a mão daqueles médicos agora, porque médicos são anjos seus ministrando na terra. Quando alguém é curado por um médico, é um milagre do Senhor através da ciência que o Senhor criou. Estende as mãos sobre aquele médico, aqueles médicos agora. Os enfermeiros, isola aquela sala de cirurgia de toda contaminação bacteriana. Protege o teu filho, Senhor, e o devolve para a sua esposa que está aqui. Nós ainda precisamos muito do pastor Miranda nessa terra. Ordenamos agora que todo o mal que se abateu sobre a vida do pastor Miranda, que toda seta que veio sobre as artérias e coronárias do pastor Miranda, saia em nome de Jesus. E a que a graça infinita de Deus o toque lá naquele hospital nessa noite. Recebe, pastor Miranda, através da oração aí no hospital. Recebe o poder da oração desta igreja que intercede por ti agora. Em nome de Jesus nós determinamos a bênção e a vida para sempre. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, meu amado. Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Eu quero pregar e orar por você. Aleluia. Coloca para mim terceira epístola de João, versículo de número 2. Terceira João, versículo 2, nós vamos ler aqui. Quem veio para buscar um milagre de Deus? Olha quanta gente. Então temos que orar por você, né? Lembra o que eu falei aqui no primeiro dia? Deus me deu um ministério de curas, de milagres, vocês têm visto aqui. Mas eu falei desde o primeiro dia, eu sou o jumentinho. Eu não sei curar, não sou médico. E não tenho poder de curar ninguém. E eu sempre digo, se você quer um milagre nessa noite, não olhe para o jumento, coloque teus olhos em Cristo, porque Jesus tem milagre para a sua vida. Agora é que Jesus é tão bom, deputado, que ele faz passar água boa em cano enferrujado. Aleluia, eu sou um cano enferrujado, mas hoje vai passar água boa sobre mim. Se você ignorar o cano e tomar água, haverá milagre na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já, vamos ler junto, que é um versículo só, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, versículo 3, assim como bem vai a tua alma. Então vou repetir, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Quando Pedro, 2 anos depois de largar tudo para seguir a Jesus, andando ao lado de Jesus, deixou seus barcos de pesca, renunciou à sua vida e atendeu o chamado do Evangelho e foi atrás de Jesus. 2 anos depois, Pedro começou a questionar-se sobre a sua decisão. E Jesus gostava de Pedro. Sabe por que Jesus gostava tanto de Pedro? Pedro foi o apóstolo que negou Jesus por 3 vezes. E mesmo assim, Jesus continuou o abraçando. E disse a Pedro, inclusive, disse: Simão,
quando tu te converteres, porque já tem quase 3 anos que você está comigo, você não converteu até hoje, mas quando tu te converteres, confirma a fé dos teus irmãos. Pedro se tornou uma das 3 principais colunas da igreja primitiva, que era Pedro, Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, irmão de João, e João, porque Tiago, irmão de João, havia sido decapitado por Herodes. O Tiago da Bíblia ali é o Tiago que escreveu o livro de Tiago, que é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E Pedro era autêntico, e Deus ama a autenticidade. Agora eu vou usar o termo político no sentido degenerativo. Deus não faz política. Com Deus é assim. É sim, é sim. Não é não. Se Deus gostar, Ele diz que gostou. Se Deus não gostar, Ele fala na sua cara que não gostou. Nós fazemos a política da boa vizinhança, do bom relacionamento, e não é errado, porque nós somos educados. Então a gente é capaz de receber uma coisa que a gente não gosta e agradecer. Ô meu irmão, muito obrigado. Aí lá dentro você fala assim, eu nunca vou usar, mas agradecer, catadinho, deu com tanto carinho. Deus não faz isso. Tanto que Abel e Caim foram oferecer uma oferta a Deus e ambos levaram o melhor que tinham. Eu vejo pregadores dizer que Caim levou verdura podre. Isso é mentira. Caim era lavrador da terra e levou o fruto que ele colhia. Porém, Deus havia determinado um modus operandi. Deus havia determinado, pastor, um modelo. E as coisas no universo criado por Deus só funcionam no modelo elaborado por Deus. Fora do molde de Deus, dá errado. No molde de Deus, até a matemática pode contestar, mas dá certo. Por que eu estou dizendo? Porque 5 mais 2 são 12. Mas no reino de Deus, 5 mais 2 são 5.000 almas alimentadas. Aleluia. Porque Deus não opera na racionalidade humana. Deus detém o poder e a chave do sobrenatural sobre as suas mãos. Aleluia. E Caim ofereceu a Deus legumes. E Deus não rejeitou Caim. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus rejeitou a Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim. Tanto que Deus diz a Caim, quando Caim se entristece: porque descaiu o teu semblante? Acaso se tu fizeres direito, não haverá também aceitação para ti? Deus falou, se você corrigir a sua oferta, se você fizer no meu modelo, eu aceito você igual aceitei seu irmão. Mas Caim era a personificação da soberba, da altivez, do orgulho. O carro de Caim não tinha marcha ré. Aleluia. Isto é um perigo. Porque para Deus o caminho de cima é para baixo. É por isso que muitas pessoas fazem sucesso solúvel na terra, na área das artes, na área da política, na área do ministério. Carreiras meteóricas acontecem, principalmente hoje, ficou fácil, porque hoje nós temos uma coisa chamada algoritmo. Diga comigo assim, algoritmo. Não, está fraco, diga algoritmo. Aleluia. Isso rege o mundo, pastor. Quando o senhor domina o algoritmo e o senhor aprende a fazer tráfego pago, aleluia, o senhor pode sair do completo anonimato hoje para se tornar o homem mais celebrado do Brasil amanhã. Só que tem uma coisa: esse sucesso efêmero quer dizer passageiro, ilusório, transitório. Ele não tem sustentação, porque ele não tem a construção da raiz de uma história. Aleluia. Então você pode hoje
Da noite para o dia, será uma pessoa admirada, louvada. E aí o tempo vai mostrar a sua ineficácia. O tempo vai mostrar que você não tem conteúdo. O tempo vai mostrar que você não passa de uma fraude, de uma farsa. Porque na hora que a vida te confrontar, não haverá raiz debaixo dos seus pés para te sustentar. É por isso que com Deus o caminho de cima não é através do algoritmo, não é através do Instagram, não é através do YouTube, não é através do TikTok. O caminho de Deus é através da descida. Aleluia, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo te levantará e te exaltará. Olha o que eu disse. Diga assim comigo: Ele. Aponta assim, ó, Ele. Diga: é Ele. Ao seu tempo. Diga: no tempo dele. Abraça a pessoa e fala assim: não é no seu tempo, não é na sua data, não é na sua agenda, não é no seu relógio, é no tempo dele. Humilha debaixo da mão de Deus, porque Deus tem um projeto de te levantar, mas Deus não levanta soberbos. E não tem como apressar Deus. Não tem como. Sabe por que o senhor é deputado hoje? Porque Deus quis. Sabe por que o prefeito é prefeito hoje? Porque Deus quis que fosse. Se Deus não aprovasse, o senhor poderia ter todas as alianças políticas da terra, toda a riqueza do mundo para investir na sua eleição, e o senhor não elegeria. Aleluia. Aí você dizia: mas então por que alguém que rouba também tem cargo? Porque Deus quis. Porque a Bíblia diz que o povo tem o líder que merece. E às vezes Deus precisa levantar o espinheiro para reinar sobre nós, para a gente aprender a valorizar as flores do jardim. Se dependesse de Deus, o texto que eu li, o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Na sua carreira profissional, no seu comércio, na sua profissão, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental. E ele diz assim: e que tenha saúde, porque não adianta riqueza sem saúde. O que alguém faz com dinheiro se não tiver saúde? Aleluia. E ele diz assim: assim como bem vai a sua alma. Então são essas três esferas que Deus estabelece para abençoar o homem. Na vida periférica, porque nós precisamos nos realizar perifericamente. Nós precisamos construir nossos sonhos. Nós precisamos alcançar nossos objetivos. O homem sem objetivo, ele é uma esponja. Homem tem que ter, quando eu digo homem no sentido genérico, homem, mulher, não importa. O ser humano tem que ter um objetivo e um pouco de ambição na vida. E as pessoas confundiram ambição com ganância. E ambição não é sinônimo de ganância. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Aleluia. Eu tenho ambições. Ainda terei nesse país a maior estrutura de cruzada evangelística que alguém já teve. É minha ambição. Eu vivo por ela, eu luto por ela, eu oro por ela, eu pratico por ela, eu negocio para chegar lá. Então você precisa ter um mínimo de ambição. Dizem que Napoleão Bonaparte estava passando o seu exército. No meio do exército, ele viu um soldado acabrunhado, pastor. O soldado estava assim olhando para baixo, acabrunhado. Napoleão desceu do seu cavalo, foi até, o cavalo de Napoleão chamava Bucéfalo. Napoleão desce de Bucéfalo e vai até o soldado e pergunta: qual é o seu nome? Incrivelmente, coincidentemente, o rapaz chamava Napoleão. E ele diz assim: meu nome é Napoleão. Napoleão então fita-o nos olhos e diz: ou muda de atitude ou muda de nome. Aleluia. Você está pegando o que eu estou te falando?
Você carrega o nome de Jesus sobre a sua vida. Você carrega o nome de Cristo sobre você. Deus está te confrontando hoje. Ou muda de atitude, ou muda de nome. Ou muda de atitude, ou muda de nome. Saia dessa situação de inércia. Deus não te chamou para andar de cabeça para baixo. Você não é filhote de porco, você é filhote de águia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão como águias das alturas e voarão acima da tempestade. Deus está dando uma unção poderosa de conquista. Existem pessoas que a vida é lamentar a falta de oportunidade. Ninguém na vida tem falta de oportunidade. Não existem pessoas com falta de oportunidade. Existem pessoas que não souberam aproveitar, enxergar a sua oportunidade quando ela passou na sua frente. Aleluia. Por vários motivos. Ou porque eram covarde demais e o desafio era muito grande para a sua covardia. Todo mundo quer crescer, mas deixa eu dizer uma coisa: covarde não cresce, covarde não conquista. Porque todos os homens que conquistaram, e eu estou falando, eu nasci numa família rica, fundadora de uma cidade, com tios que fizeram o desenvolvimento de vacinas importantes para o Brasil. A família Teodoro é uma família tradicional em Minas Gerais. E eu vi meu pai, meus tios, todos homens corajosos, que tinham coragem de encarar os desafios. Aleluia. Que se não se amedrontavam diante dos gigantes. Aleluia. Você quer entrar na terra prometida? Vai ter que aprender a matar gigante. Aleluia. Deus não trabalha com covardes, deputado. Porque Deus não pode contar com covardes. Porque o covarde no meio da batalha, ele foge. Aleluia. Deus conta com pessoas que reconhecem a sua fraqueza. Mas eu não tenho condição. Deus adora isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou tão pequeno. Deus adora isso. Porque não é pelo seu tamanho, é pelo tamanho de Deus. Não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. Não é pelo seu agir, é pelo agir de Deus. Não é pela sua capacitação, é pela capacitação que Deus estabelece na sua vida. É Marachai. Durante 100 anos, ensinaram a igreja de Jesus a ser subserviente, a ter um relacionamento de falsa humildade e verdadeira subserviência às pessoas. Você já viu? Aqui, ó, um crente subserviente indo buscar emprego. Lá vai ele, para entrevista de emprego. É como a maioria dos que estão aqui. Ele chega lá, vai para entrevista de emprego. Aí estou aqui, o meu entrevistador está aqui. Diga para mim, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aí o senhor pergunta para mim assim: por que o senhor deseja trabalhar nessa empresa? Qual o motivo que te levou a querer trabalhar aqui? Por que o senhor deseja trabalhar nessa empresa? O que te levou para trabalhar? Doutor, a minha vida é trabalhar. Eu preciso muito trabalhar. Eu preciso de uma oportunidade de trabalho. Eu tenho uma mulher, tenho 6 filhos. A ajuda do Bolsa Família não está dando. Dá uma oportunidade. Aí o senhor pergunta assim: qual cargo o senhor pretende exercer? Qual cargo você pretende exercer? Quem sou eu, doutor, para escolher cargo? Na situação que eu estou, eu faço qualquer coisa. Se eu quiser que eu lave o carro do senhor, eu lavo. Isso é você pedindo emprego. Aí assim, qual o salário? Qual salário você quer ganhar? O que o senhor quiser pagar. Eu só preciso de uma oportunidade, pelo amor de Deus, me deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí o senhor fala assim:
Pode ir, qualquer coisa a gente entra em contato novamente. Pode ir, qualquer coisa a gente entra em contato. Maravilha. Sabe quando você vai pegar esse emprego? Nunca. Agora vai o crente que conhece o Deus que ele serve, que conhece o Deus que faz na vida dele o que tem que fazer. Aleluia. O Deus que não se parametra por sua impossibilidade, mas dita o parâmetro pelo poder de Deus na sua vida. Aleluia. Lá vai ele. Boa noite. Boa noite. Pergunta para mim, por que você deseja trabalhar aqui? Por que você deseja trabalhar aqui? Porque eu fiz uma análise de mercado e eu percebi que a sua empresa é uma empresa que dá uma grande oportunidade para se fazer carreira. E o meu objetivo é trabalhar numa empresa onde eu tenha recompensa pelo meu esforço. Eu sou um homem esforçado, competente, estudioso, mas eu preciso de reciprocidade no meu trabalho. Eu preciso de uma empresa que valorize o meu trabalho e me dê a oportunidade de crescer. E avaliando as outras oportunidades de emprego que eu tenho, eu entendi que a sua empresa é a que cabe melhor nesse quesito. Aí o senhor pergunta assim: qual a sua pretensão salarial? Qual a sua pretensão salarial? O teto. Qual é o maior salário da empresa? Aí pergunta para assim: qual o cargo que o senhor deseja ocupar? Qual cargo você deseja ocupar? O seu. Está empregado. Está entendendo, meu irmão? Deus não te chamou para comer capim. Deus te chamou para voar nas alturas. Entenda o que Deus colocou na sua vida. Valorize o que você tem, a sua capacitação. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Você é uma pessoa importante nessa terra. Hoje eu vou orar por um milagre financeiro. Como assim, pastor? Deus vai dar dinheiro para mim? Não, Deus não pode te dar dinheiro, porque senão Deus seria criminoso. Porque só quem pode fabricar dinheiro é a casa da moeda. Deus não pode. Ah, Deus fez aparecer dinheiro para mim. Isso é mentiroso. Mentiroso, lavado e desgramado. Porque Deus não pode fazer aparecer dinheiro, mas Deus pode te conduzir em conexões que te levem a ganhar dinheiro. Aleluia. Deus pode estabelecer caminhos que te levem à exaltação. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E eu vou dizer por quê, pastor. Porque eu tenho pregado muito isso. A riqueza do Brasil está na mão de quem não deveria estar. E não é que eu estou falando sobre questão de corrupção, não. Eu já viajei 27 países pregando a palavra de Deus. Conheço culturas, nações. Em qualquer país sério do mundo, a riqueza, a elite do país é composta por empresários, industriários, investidores, profissionais liberais bem-sucedidos. No Brasil, a elite brasileira é funcionalismo público. A elite brasileira é composta por juízes e ministros. Isso é uma não equivalência sem tamanho. Por quê? Porque por mais respeito que eu devo aos funcionários públicos, e devo respeito a eles, um funcionário público não é gerador de riquezas. Ele não gera riqueza. Ele tem uma função importantíssima, mas não gera riqueza.
Quem gera riqueza é você que tem 15 boizinhos ali. É o fazendeiro que tem uma fazenda com 1000 cabeças de boi. É o outro que planta café. É o outro que estabelece um negócio. É um que gera oportunidade de emprego numa loja para 15 funcionários. Essa é a geração de riqueza. Então chegou na hora da gente virar esse jogo. Sabe por que nós sofremos? Porque a riqueza desse Brasil colossal está na mão de menos de 500 homens. E eu não estou dizendo políticos não, porque político nem está com riqueza, coisa não, a não ser que ele seja corrupto. Eu estou dizendo mesmo, sem medo de errar, é de sistema judiciário, é disso que eu estou dizendo. Aleluia, onde estão as grandes fortunas. E como é que nós vamos mudar isso? Chegou a hora que Deus quer mudar isso. A Madonna foi fazer um show no Rio de Janeiro. Custo de investimento, 20 milhões para uma noite, num evento. Não, eu acredito até que é mesmo, porque a estrutura de som que vem toda importada, vem da América, vem não sei de onde, é equipe gigantesca, fica lá no Copacabana Palace, a equipe inteira, tem que dar um andar inteiro do hotel para ela, coisa maravilhosa, aleluia. O problema é que ela veio aqui e fez um show para 500 mil pessoas. Levou 500 mil jovens para o inferno. Porque só pregou promiscuidade, droga, promiscuidade, droga, promiscuidade, droga, promiscuidade, droga. É por isso que eu estou dizendo, o diabo não precisa pregar. Você já viu o diabo pregar? Você já viu o diabo podia confrontar o evangelho? Levantar os pregadores, não acredita no evangelho não, isso é mentira, Deus é ruim, o diabo é que é bom, o inferno é bom, lá tem bantança, lá tem cachaça, tem uísque, o inferno é bom, vem para cá. Por que o diabo não faz isso? Porque não precisa, porque o diabo é um estrategista. O João no Apocalipse 7, viu o diabo como um dragão com 7 cabeças, pastor. Mas o diabo não é um bicho de 7 cabeças, aquilo é uma linguagem simbólica. As 7 cabeças do diabo, que a cabeça fala de governo. Governo. A cabeça governa o corpo. A cabeça comanda o ser humano. 7 cabeças são 7 formas que o diabo tem de governar, de reinar sobre a humanidade. Uma delas é a economia. Porque você querendo ou não, o dinheiro é um grande leme da sociedade. Meu pai dizia assim, quem dá o pão, dá o gibão. Aleluia, isso quer dizer o seguinte, quem paga a conta manda. Aleluia. E aí, trouxeram para nós uma filosofia de um certo voto de pobreza. E nós viemos com essa herança de lá, acreditando que a riqueza empobrece a espiritualidade. Isso é mentira. Eu estou cansado de ver pobre soberbo e rico humilde na minha vida. Porque a soberba e a humildade, ela não está no bolso nem no bem que se possui, está no coração de quem a tem. E eu vou te dizer, a riqueza e a pobreza não está no bolso, está aqui, na mente. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, a riqueza e a pobreza, bate assim, não estão aqui, está aqui. Diga assim, eu preciso ter uma mente rica. Aleluia. Olha bem, querido, que eu estou caminhando para chegar onde eu quero chegar com você. Deus quer transferir riqueza para a mão dos seus filhos. E eu não estou falando só de crentes não, de homens do bem. Por quê? Porque a riqueza na mão das pessoas de bem, elas geram produtos poderosos para Deus, geram uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Assim como a riqueza na mão de homens maus gera uma sociedade injusta. Então Deus quer fazer essa transferência. O problema é que te ensinaram a ser preguiçoso, e te ensinaram a ser medíocre, a ter uma mente pobre,
Aleluia, porque a estratégia de empobrecimento, ela é de Stalin, quando ele abraçou o comunismo de Karl Marx, e desenvolveu junto com Gramsci depois, aleluia, uma teologia, uma filosofia, uma ideologia de empobrecer a mente do ser humano. Hoje nós temos pessoas nesse país que se contentam em receber uma cesta básica, mas não querem uma oportunidade para estudar, para se formar, para dar um outro padrão de vida. Por quê? Porque colocaram um teto no piso da pessoa, pastor, e ele não deseja crescer. Olha para mim aqui, meu irmão, minha irmã. Deus chama Abraão. Abraão tinha saído da casa do pai dele com a roupa do corpo. Deus chama Abraão, leva no monte e diz assim: olha aí a terra do Eveu, do Quenezeu, do Pequezeu, até onde a tua vista alcançar, eu vou entregar nas suas mãos. Sabe o que eu estou dizendo? É que Deus estabeleceu o padrão da sua conquista pelo alcance da sua visão. O que Deus está dizendo é: eu não posso te colocar aonde você não se enxerga, eu não posso te estabelecer num lugar em que você não consegue se ver. Deus está dizendo: muda a visão, muda a mente. Acredite que Deus pode gerar oportunidades, Deus pode criar situações para te abençoar, para abençoar a sua casa. Acredite. Mas eu não sou filho de ninguém importante. Eu não sou filho de ninguém importante, não importa. Elias também não era, Abraão também não era, aleluia, João Batista também não era, mas Deus escolheu esses homens para levantar na terra. Você serve ao mesmo Deus. Pega o braço da pessoa que está do seu lado assim, porque hoje eu vou profetizar na sua vida. Você pega assim e sacode com força. Olha para ele, sacode com força. Diga para ele assim: olha aqui. Mas diga alto, diga forte: olha aqui. Muito bem. Porque essa noite Deus vai me tirar da prateleira de baixo e vai me colocar na prateleira de cima. Diga para ele: olha aqui, me trata bem, porque você não sabe o que Deus vai fazer na minha vida depois dessa noite. Aleluia. Eu estava pedindo a Deus um carro. Quando eu me converti, o meu pai me expulsou de casa, porque eu sou de uma família originalmente mineira, católica, apostólica, romana, que odeia crente. Então, quando eu converti, passados uns 2, 3 meses, meu pai viu que eu estava na igreja mesmo. Ele me chamou educadamente no quarto, disse assim: senta aí na cama. Eu sentei. Ele disse: deixa eu te dizer uma coisa, na minha família inteira nunca teve um protestante, e não vai começar essa vergonha dentro da minha casa. Então vou te dar uma opção agora, você decide agora. Educado, meu pai era um homem educado. Ou você sai desse negócio de igreja de crente, ou você pega a sua roupa e sai da minha casa agora. Eu falei: pai, eu te amo, mas eu não troco Jesus pelo Senhor. Fiz uma mochilinha e saí. Fui embora. Minha mãe chorando, meus irmãos pedindo: vai lá, rapaz, conversa com o pai. Meu irmão, ele já tomou a decisão dele. Fui embora. Cheguei lá na minha igreja. Era uma igreja, era do tamanho desse púlpito aqui a igreja, tão pequenininha que era. Falei com o meu pastor: meu pai me mandou de fora, eu estou com a mochila nas costas, eu não sei para onde eu vou. Porque eu trabalhava com meu pai, eu administrava uma das empresas dele. Meu pai tinha uma rede de farmácia, tinha algumas coisas, tinha fazendas, tinha outros negócios, mas ele tinha uma rede de farmácias em Vitória e eu administrava as farmácias dele. Aí o pastor abriu a Bíblia e leu para mim assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparasse, todavia o Senhor não te desamparará, o Senhor te amparará. Aí ele disse assim para mim:
eu não tenho muito o que se oferecer, porque a nossa igreja é uma igreja pobrezinha. Mas se você quiser, mora aí na igreja, dorme aí em cima dos bancos da igreja. E eu fui morar na igreja. Morei 3 anos ali. 3 anos eu dormi em cima daqueles bancos da igreja. Ali eu tive 14 arrebatamentos de espírito. Ali eu vi Deus me chamar para o ministério. E o meu pai não sabia, ele achou que estava me botando para fora de casa para eu deixar de ser crente. Ele estava me empurrando para o ministério de Jesus Cristo. E aí quando eu comecei a pregar, todo mundo começa, diga assim, todo mundo tem um início. Agora eu sei que talvez não seja essa pessoa, mas só para parametrar, põe a mão no ombro dela e você fala com ela assim, o seu problema é que você quer começar pelo fim. E começar pelo fim não dá certo, pastor. Sujeito vê o senhor hoje, deputado eleito, ele já quer ser deputado. Ele não sabe quanto milho o senhor ralou para chegar aqui. Aleluia. O ser humano hoje é assim, ele não estuda a biografia da pessoa, ele lê o prefácio e acha que já está na posição de assumir aquele posto. Com Deus não é assim. Aí eu comecei humilde lá, sofrendo. Viajava para pregar 30 horas de ônibus, 45 horas de ônibus para pregar a palavra. Cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu quero um carro. Só que tem uma coisa, Deus. Eu não sirvo um Deus medíocre, não sou medíocre. Aleluia. Eu tenho bom gosto. Esses dias eu estava no restaurante, o camarada veio falar comigo. Aí eu falei assim, meu irmão, eu tenho um problema. O que é? Eu falei, eu sou um transgênico. Ele falou, como? Não tem homem que se sente mulher, que ele diz que está num corpo de homem. Eu sou um rico no corpo de um pobre. Aleluia. Aleluia. O meu dinheiro não dá, mas eu tenho um bom gosto, irmão. E aí eu fui falar com Deus, disse, Deus, eu quero um carro. Agora não vem me dar carrinho não, porque os irmãos às vezes iam me pegar, pastor, naquela época. O senhor deve ter vivido isso aí e visto. Aqueles carros tudo comido de ferrugem, que andava dando aquele tiro assim, pei, pererei, pei, 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 quando andava. E aquilo era danado para quebrar, e a gente ia de paletó e gravata lá para trás empurrar, e o camarada empurra, e você empurra, aí de casa você fala, solta, solta, para ver se o carro pegava. Eu falei, Deus, se for para me dar um carro desse que anda empurrão, me deixa a pé, que eu tenho vergonha. Diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda uma coisa. Ame os pobres, mas tenha vergonha da pobreza. Pobreza não me representa. Sou um filho de Deus. Aí eu disse, Deus me dá um carro. Deus falou comigo, eu vou te dar um carro. Ele falou, Deus vai me dar um carro. Saí falando para todo mundo. Deus falou comigo, vai me dar um carro. Deus falou que vai me dar um carro. Mas como é que Deus vai me dar um carro? Aí um dia eu estou lá em casa. Na época, a Globo falava o dia inteiro do pitbull. Isso há 30 anos atrás. O pitbull tinha que ser caçado, não podia mais criar. Bota a focinheira no pitbull. Quem é mais antigo aí lembra disso aí, dessa resenha com o cachorro pitbull. Aí eu estou lá em casa, fiz assim, ó, dei um acorde. Blam. Toma cuidado com o crente pitbull. Aí ela falou assim, o que é isso aí, homem? Falei, Deus está me dando um hino aqui. Aí continuei. Ele é mais brabo que cobra jaracuçu. Aí continuei. Quando ele chega na igreja de mansinho, até parece um cordeirinho com sua Bíblia na mão. Dá glória a Deus e aleluia com os irmãos, mas o ódio está guardado dentro do seu coração. Ele não gosta de palavra e oração, e seu gênio violento já matou muitos irmãos. Por dentro é oco que nem vara de bambu. Meu irmão, toma cuidado com o crente pitbull. Aleluia. Põe o dedinho assim na testa do irmão que está do seu lado. Põe assim. Fala assim, não vai ser do jeito que você pensa. O projeto é ele quem elabora. Se você for capaz de entender isso, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Aí
Mostrei para um irmãozinho que tinha um estúdiozinho de fundo de quintal. Ele disse, rapaz, mas que hino bacana, vamos gravar. Levou lá, fez tudo no teclado, tudo mediado. Baixo no teclado, guitarra no teclado, fez tudo lá. Eu botei voz e gravei o Kenny Pitbull numa fita de 60 minutos, fita cassete. Tinha fita cassete naquela época, 60 minutos a fita. Só tinha essa música. Aí eu gravei. Tinha aqueles reprodutores de fita que tinha um som que você botava em casa. Ele tinha um toca-disco em cima e duas fitinhas. E uma fitinha reproduzia para a outra. Você botava aqui e copiava uma. Aí eu fiquei ali noite inteira copiando. Eu ia viajar e copiei 50 fitinhas daquela. Numa fita de 60 minutos, levei para a viagem. Cheguei e falei assim, irmão, Deus me deu um hino do cachorro Pitbull. O Kenny Pitbull eu vou cantar. Se vocês gostarem, lá no final do culto, vocês passam lá e compram. Aleluia, tá bom. Aí cantei. Quando eu terminei de pregar, eu olhei assim, minha banquinha estava igual enxame de abelha. Todo mundo queria, me dá um hino do cachorro, me dá um hino do cachorro. Vendeu a 50. Aí eu cheguei em casa, mostrei para ela, peguei aquele dinheiro. Fala com quem está do seu lado assim, o seu problema é que você come semente. Diga para ele assim, eu vou repetir. O seu problema é que você come semente. Aleluia, eu cheguei com dinheiro de 50 fitas. Se eu não fosse inteligente, o que eu tinha feito? Gastado o dinheiro todo. O que eu fiz com o dinheiro das 50 fitas? Reproduzi 100 fitas. Comprei mais fita e fiz 100. Levei para pregar, vendi a 100. Aí cheguei em casa, comprei 500 fitas. Não dava conta de eu reproduzir, peguei os vizinhos, minha sogra, os vizinhos, meus cunhados, todo mundo ficou reproduzindo fita para mim. Botei todo mundo na escravidão. Noite inteira tocando pau na toca-fita, reproduzindo fita para mim. Aí levei 500 fitas, vendi as 500. Aí um irmão chamado Clóvis Lousado trabalhava na Rapidicolo. Deus tocou no coração dele e falou, irmão, você não está dando errado. Na Rapidicolo tem o seguinte, lá tem um monte de aparelho. Eu vou botar os aparelhos da Rapidicolo reproduzindo fita para você o dia inteiro. Aí fez 1.200 fitas. Levei para o evento, vendi numa noite 1.200 fitas. Uma por 5, uma por 7, duas por 10. Aleluia. Cheguei em casa com os pacotes de nota de 5, de 2 e de 10. E julguei em cima dela e falei, você quer dinheiro? Quer dinheiro? Aleluia. Bota a mão no ombro da pessoa e fala assim, não será do seu jeito, mas Deus vai te dar uma estratégia. Aí, olha só o testemunho. Fui vendendo fita, juntando tudo em dinheiro lá em casa. Nota de 5 e nota de 10. Fui lá na Chevrolet, o último Monza Tubarão. Aquele Bordeaux, cor de vinho, que todo mundo queria. Falei, é desse que eu quero. Sou crente, sou filho de Deus, eu ando no melhor. Aleluia. Aleluia. Cheguei lá. Esse carro aí, R$16.500. Falei, eu vou comprar agora. Como é que você vai pagar? À vista. Como? Aí eu fui lá no carro do meu irmão que me deu carona. Peguei um pacote daquele, enrolado tudo naquele papel de amarelo de correio. Levei, joguei em cima da mesa dele. Conta aí. Ele disse, rapaz, que dinheirama miúda é essa? Onde você arrumou esse monte de dinheiro miúdo? Eu falei, é o crente Pitbull. Ele é o quê? Eu falei, você não entende disso não. Você não entende disso não. Ele disse assim, mas eu vou levar o dia inteiro para contar. Eu falei, o problema é seu, estou pagando. Não quer não? Vou levar para outra. Ele, não, claro que eu quero. Contou o dinheiro, tirou R$16.500. Ainda sobrou um cascalho, embolou. Aleluia, e eu comprei meu primeiro carro zero, para a glória de Jesus. Aleluia. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Olha para ela e fala assim, Deus vai te prosperar nessa noite. Nem que precise colocar um crente Pitbull na sua vida. Quem pegou a visão, dá uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus. Irmãos, Deus, para mudar uma vida de uma pessoa, basta somente plantar uma ideia na cabeça dela. Dentro da sua área de trabalho, se Deus te ensinar um projeto que ninguém nunca pensou, pronto, sua vida revolucionou.
Se Deus te ensinar dentro da sua área médica um tratamento revolucionário que ninguém nunca teve, pronto, sua vida muda de hoje para amanhã. Você tem que entender que eu falei, a riqueza está onde? A riqueza está onde? A riqueza está onde? E a pobreza está onde? Então bota a mão na cabeça da pessoa e fala assim, em nome de Jesus, sai pobreza. Fala, sai dessa mente, pobreza. Sai escassez, sai escassez. Sai demônio da escassez, pensamento de escassez, vai embora. Eu não sou pouca coisa, você não é pouca coisa. Você é filho do dono do ouro e do dono da prata. Você é capaz e tem a mente de Cristo. Avança! Eu tenho um amigo fazendeiro. Ele tem algumas fazendas. E ele tem uma reunião de um culto toda segunda-feira na fazenda dele, onde vem os filhos dos fazendeiros, dos meieiros, do trabalhador dele. E ele prega para eles. Ele diz assim, escuta, eu não quero ser patrão de vocês. Eu não quero que vocês batam enxada para mim, como o pai de vocês está batendo enxada para mim. Eu quero que vocês evoluam. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês abram a mente para buscar prosperidade, para buscar crescimento. Porque vocês são capazes. Aleluia. E aí o que acontece, para eu terminar meu testemunho e orar por você? Quando eu comprei esse carro, eu tinha começado a pastorear. Aí tinha uma congregação nossa que tinha uns 400 membros. E naquele bairro chamado Itararé, o único imóvel que cabia 400 pessoas era o que estava alugado para a nossa igreja. Só que o dono era um italiano e ele resolveu ir mudar para a Itália. Ele disse assim, pastor, eu estou velho e eu não vou morrer aqui no Brasil. Eu vou ser enterrado com meus parentes lá na Itália. E eu vou vender aquele imóvel. E a prioridade é do Senhor, igual o senhor aqui. Mas se o Senhor, vou te dar aí 15 dias para o senhor comprar o terreno. Se o senhor não comprar, eu vou vender para outro. E eu não posso garantir que o outro vai manter a igreja aqui. Aí eu fui para a minha igreja, num culto de domingo, e falei assim, meu Monza zerinho estacionado lá na porta. Aleluia, já tinha agora 8 anos que meu pai tinha me mandado embora de casa. Falei, irmão, nós vamos levantar uma oferta aqui agora, para nós comprarmos aquele imóvel lá. Eu vou dar um envelope na mão de vocês, vocês vão levar para casa, e domingo que vem vocês vão trazer uma oferta de sacrifício para Deus, porque lá, na época era 80 mil reais, 75 mil reais o prédio, era um prédio. Falei, nós temos que comprar, e não pode ser com qualquer oferta, então leva, eu vou orar e Deus vai falar um valor, o que Deus tocar no seu coração você vai fazer. Aí vamos orar. Aí peguei o envelope, para orar com o povo trazer oferta. Quando eu levantei o envelope assim, Deus falou comigo assim, a primeira oferta é a sua, dá o carro. Aí eu fiz assim, Aí Deus falou comigo, dá o carro, E eu orando e Deus falando, dá o carro, e eu dou não. Isso é coisa da minha cabeça. E Deus, aí eu fiquei orando e a oração não terminava, porque eu sabia que se eu terminasse a oração, eu ia ter que dar o carro. E aí eu não queria terminar a oração para não ter que tomar a decisão. Aí eu tracei um plano maravilhoso, falei assim, eu vou arrumar um jeito. Rapidamente, a mente da gente é muito rápida, pastor. Eu falei assim, eu vou perguntar à minha esposa se ela concorda. Se ela não concordar, eu falo com Deus, ó, eu ia até dar, mas a mulher não concordou, só não quer um divórcio lá em casa. Aí falei com a igreja, ó, todo mundo não para de orar de olho fechado. Desci do púlpito da igreja orando, fui nela. Cheguei lá e falei assim, e eu já influenciando ela, falei assim, amor, o que foi, meu bem? Eu falei, não, esse pensamento besta que fica passando na cabeça da gente. Como é que pensamento besta? Não, imagina, tem um negócio aqui na minha cabeça mandando eu dar o carro. O nosso carro novinho que nós acabamos de comprar, tem 4 meses que a gente comprou esse carro. Como é que agora? Isso é coisa da minha cabeça, amor, não é não? Ela virou para mim e falou assim, se Deus está mandando, que você não deu ainda, rapaz. Não teve jeito. Aí eu falei, a minha mulher é mais crente do que eu, irmão. Aí cheguei lá e falei, a primeira oferta é a minha, está aqui o documento do carro, a chave do carro. Vamos vender o carro e eu quero uma carona para ir para casa, que eu não quero andar no carro de Deus, não vai que esse trem bate, eu ainda vou ficar devendo um carro para Deus aí.
Me levaram para casa, olha só. O carro foi vendido pelo... 3 dias depois eu fui na casa do meu pai, esse que tinha me expulsado de casa, que eu odiava crente. Ele estava emocionado, porque ele achava que todo crente, todo pastor era ladrão. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu achei bonita a sua atitude, mas para mim você é doido. Eu falei: amém, pai. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sentei logo um versículo na cara dele. Ele falou assim: como é que você vai fazer para viajar suas viagens? Que ele sabia que eu me mantinha com as minhas viagens. Eu falei: Deus proverá. Ele falou: não, um homem que dá um carro para Deus não pode ficar a pé não. Ele tinha um Monza serinho também, só de outra cor. Ele falou assim: eu vou te emprestar meu carro para você viajar, você vai viajar no meu carro. Eu falei: eu não quero não, vou agradecer o senhor. Ele falou: por que você não quer? Meu pai é bem assim, aquele mineirão mesmo, sabe o que é mineirão? Que não tirava um revólver de trás das costas aqui de jeito nenhum. Andava com 4, 5 mil, você conhece, seu pai também fazia isso, embolado numa tirinha de amarrada assim, 4, 5, 6 mil dinheiro naqueles bolsão largos. Eram os nossos pais antigamente, desse jeito. Sistemático, bravo, igual uma cobra caninana. Aleluia. Falei: não quero não. Ele disse: por que você não quer? Falei: porque o senhor não gosta de crente. O senhor não gosta de crente. Se eu viajar nesse carro, chegar aqui com um barulhinho, um arranhãozinho, só vai falar para o resto da vida que os crentes estragou seu carro. Ele disse assim: se esse é o problema, então eu vou viajar e vou ser seu motorista, e enquanto você pregar eu vou ficar lá vigiando meu carro para os crentes não estragar, porque crente estraga mesmo. Quando meu pai falou isso, irmãos, eu entendi na hora. Meu pai nunca tinha aceitado uma oração. Meu pai já tinha botado um pastor que foi pregar o evangelho para ele. Meu pai sacou do revólver, saiu dando tiro no chão assim, botou o pastor para correr dando tiro de 38. Meu pai detestava crente, me botou para fora de casa, começou a viajar comigo. Aí começou a ver Deus fazer maravilhas. Terminava o culto, ele ia almoçar com os pastores, depois jantar com os pastores. 2 meses e meio depois, nós estávamos numa cidade chamada Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Chegamos do evento, acabei de pregar, jantamos, fomos para o hotel, eu dormia no mesmo quarto com ele. Ele falou: meu filho, eu vou enjoeiar aqui, você faz uma oração para mim? Eu falei: não é possível. Meu pai pediu oração. Eu falei: não é possível. Eu falei: eu oro, mas só se o senhor falar por que o senhor quer oração. Ele falou: meu filho, você sabe que eu fui educado para odiar esse povo. Eu fui ensinado, ele tinha uma irmã que era freira, irmã de caridade, imagina. Eu fui ensinado que esse povo aí traiu a Santa Igreja Católica e crucificou Jesus de novo. E você sabe o tanto que eu persegui esse povo, o tanto que eu falei mal desses pastores. Eu te botei para fora de casa, meu filho, porque você virou crente. E agora andando com você, eu estou vendo que esse povo é o povo que vai morar no céu. E esses pastores são santos homens de Deus. E eu estou com medo de Deus me castigar. Você que tem intimidade com Deus, eu vou enjoeiar aqui. Você fala com Deus para não me castigar, não. Explica para Deus que eu era ignorante. Fala com Deus que era ignorância da minha parte. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não. Explica para ele. Quem quer bater palma para Jesus, bate então, não tem problema não. Aí fiz um apelo: o senhor quer aceitar Jesus? Sistemático, velho sistemático. Eu ainda não estou preparado não, meu filho. Não tem problema não, vou continuar viajando. Aí 1 mês depois eu estava em Belo Horizonte, pregando na igreja Batista da Floresta, do pastor Glaiber Terrapinto, que também era deputado estadual na época. Eu estava lá pregando. Faço um apelo. Lá tem uma galeria, essa igreja é levada assim. Desce cerca de umas 150 pessoas aceitando Jesus como Salvador. Quando eu olho lá no meio, vem um velhinho de cabeça branca, seu Adriano Teodoro, mãozinha para cima, lágrima lavando a cara, era meu pai aceitando a Jesus como Salvador. Quando meu pai chegou na frente do altar, aqui na minha frente, eu já emocionado, chorando, uma irmã do ciclo de oração gritou assim: terra! Lembra do terra? Que antigamente tinha uns profetas que gritavam terra assim para entregar uma mensagem. Quando ela gritou assim, terra! Deus deslocou o disjuntor espiritual da igreja. A igreja ficou em silêncio. Quando a igreja silenciou, Deus falou na boca dela assim: eu nunca tinha visto aquela mulher. Diz assim: eis aí, meu filho,
Eu não queria o teu carro, eu queria um meio de trazer o teu pai na minha presença e responder a tua oração que todo dia me pedia: salva o meu pai, Senhor. Eis aí o teu pai salvo, com o nome escrito no livro da vida agora. Aleluia! Estou concluindo, em 2 minutos eu concluo o testemunho para orar por você. Meu pai, viajei com ele mais 1 mês e meio mais ou menos, até eu batizar ele. Aí eu batizei o meu pai no Rio Jucu, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Batizei o meu pai. No dia do batismo dele, uma criança pegou um prego, foi no carro dele e riscou de ponta a ponta. Não foi assim, meu amor? Ele estava batizado, cheio do Espírito Santo, olhou e disse assim: é, Jesus, como meu filho prega, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí eu falei: tá crente mesmo. Aí, diga assim: Deus não fica devendo favor. Fale alto: Deus. 30 dias depois do meu pai batizado, eu recebi um convite. O pastor falou assim: não vem de carro não, vou mandar passagem de avião para você. Porque, irmãos, para você que é da nova geração, há 40 anos atrás, viajar de avião, ou você tinha que ser muito rico, ou tinha que ser um ator da Globo, um artista. Era o sonho de consumo de qualquer brasileiro, era um dia viajar de avião. Graças a Deus, virou um transporte. Mas não era luxo. Aí vem de avião, era muito caro. A Varig, com aqueles talheres de prata, vocês experimentaram isso? Aleluia, era almoço, irmão, com cardápio elaborado por chefe na hora do almoço, nos voos nacionais. Aí eu fui de avião, cheguei lá, preguei, ninguém sabia de nada. Terminou a pregação, o empresário da igreja me chamou e falou assim: que hora é o seu voo? O senhor vai embora que dia? Eu falei: eu vou amanhã. Que hora é? Eu vou amanhã, de manhã cedinho. Ele falou: não, eu estou precisando que você olhe lá na minha empresa. O voo não tem problema, eu compro um outro voo para você, você fica aí para ir lá orar? Eu falei: ué, se você compra outra passagem, eu vou, só não vou a pé para Vitória. Ele falou: não, a passagem eu compro. Então amanhã, 9 horas da manhã, eu te pego lá no hotel para você ir lá na minha empresa. Aí me pegou lá 9 horas da manhã e fomos. No meio do caminho, tinha uma agência assim, estava chegando a Toyota no Brasil. Aí ele falou assim: ó, eu estou comprando um carro aqui, tem algum problema se eu parar aqui, pastor? Eu falei: não. Aí chegou lá, eu nunca tinha visto esse carro, Corolla. Era o primeiro, tinha chegado do Japão, aquele grandão. Aí ele falou assim: o que você achou desse carro, pastor? Achei bonito, rapaz, nunca vi um carro tão bonito desse não. Foi: então eu quero te pedir perdão. Foi: o que foi? O senhor não vai na minha empresa orar não, eu menti para o senhor, quero te pedir perdão. Deus mandou eu comprar um carro para o senhor. Aleluia. Aí tinha 3 Corolla. A cor dos outros 2 eu não lembro não, mas o meu eu lembro, era verde. Ele falou assim: escolhe qual desse aí que o senhor quer. Olha bem para mim, irmão, eu não sou falso modesto, eu sou uma pessoa simples, humilde. Se você me der algo, eu vou aceitar, de bom grado. Mas se você mandou escolher, eu vou pegar o melhor, você pode ter certeza disso. Porque eu sou servo de Deus, e homens que conquistam não escolhem o pior. Deus não me chamou para escolher o pior. Se você não quer que eu escolha, me dá e eu vou aceitar. Agora, se tiver 2 bifes, um pequeno e um grande, você mandou escolher, você vai comer o pequeno. Porque eu sou ousado, eu não tenho falsa modéstia. Está entendendo o que eu estou tentando te ensinar? Aleluia, isso é falsa modéstia, entendeu? Essa falsa educação, você deixa de conquistar para o outro conquistar. Não, irmão, a Bíblia manda eu amar o próximo como a mim mesmo. Aleluia, se amar como a mim mesmo, da mesma forma que eu te amo, pastor, eu me amo também. Se tem 2 bifes, um grande e um pequeno, aleluia, eu vou me suprir, porque eu também tenho o direito de me amar. Aleluia. Aí eu falei com ele: ó, irmão, se você não manda eu escolher, você podia me dar qualquer um, mas eu posso escolher mesmo? Pode. Eu não sabia qual era, perguntei para o vendedor: qual é o mais caro dos 3? Ele disse: esse verdão aí. Eu falei: é o verdão que eu quero. Ele falou assim: fatura no nome da minha empresa. Só que tem uma coisa, pastor, o senhor agora não vai poder ir embora hoje, o senhor vai ter que ficar aqui até a documentação rodar, emplacar o carro para o senhor ir. O senhor fica lá no hotel. Eu falei: eu estou achando ruim, rapaz, eu naquele hotel com sauna, com piscina para nadar, aleluia, estou achando tão ruim ficar naquele hotel.
Aleluia, fico sim. Aí cheguei em casa, 5 dias depois, mais ou menos, cheguei em casa com o carro. Buzinei, flam, 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 flam. Naquele tempo o carro tinha buzina, né? Esse bip, bip, e hoje não. Eles botavam a buzina, né? Flam, flam, ela apareceu de lá. Abriu a garagem. Eu entrei com aquele carrão zero. Aleluia. Ela fez assim. Que carro lindo. Pegou emprestado com quem? Eu falei, é nós. Faz assim com a sua mão. Agora faz assim. Com as duas mãos. Agora balança assim. Balança. Agora vira assim. Agora fala assim: se o que está na minha mão não é minha colheita. Agora vira a mão. Sacode. Fala, é porque é minha semente. Diga, eu não posso comer semente. Eu tenho que aprender. Semente se planta, colheita se come. Aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado e fala assim: nessa noite Deus está te ensinando a parar de comer semente. Fica de pé em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que aquele carro não era minha colheita, ele era uma semente. E eu estava louquinho para comer a semente. Felizmente essa mulher não deixou eu comer a semente, porque eu fiz de tudo para não dar o carro. Eu fiz de tudo para não atender aquela chamada. Aleluia. Mas a minha bênção tinha um gatilho naquela ação. Eu não estava dando um carro, eu estava ganhando meu pai para Jesus e não sabia. Hoje, esse homem que foi expulso de casa, eu tenho 4 irmãos pastores, 5 comigo. Eu batizei meu pai, minha mãe, meus irmãos e consagrei os meus irmãos a pastor. Na minha família nós somos 5 pastores hoje, para a glória de Jesus Cristo. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Olha bem, eu quero fazer uma oração agora. Quero fazer uma oração agora, pastor. E essa oração tem a ver com o Senhor e com essa obra. Onde eu prego, eu dou consultoria financeira para empresários, irmãos. Pra você ter uma ideia, eu sei do que eu estou falando. Onde eu tenho passado, eu tenho feito de tudo para mudar a mente das pessoas, para fazer as pessoas acreditar que elas podem crescer. Sacode o braço desse irmão, dessa irmã e fala assim: você vai ser CLT a vida toda, rapaz? A princesa Isabel aboliu a escravidão. A princesa Isabel aboliu a escravidão. Aí Getúlio Vargas foi lá e criou a CLT para escravizar a mente das pessoas. Você é capaz. Todo mundo começa trabalhando para alguém. Isso é digno. Seja um bom funcionário. Vista a camisa da sua empresa. Reconheça o valor do seu empregador. Não tenha o teu patrão como um inimigo. É ele que bota pão na sua mesa, meu irmão. É ele que alimenta a tua família. Se não fosse esse empresário, você estava desempregado sem ter o que comer. Valoriza isso. Tenha gratidão porque te dá uma oportunidade para crescer. Trabalhe. Se dedica, não tenha tempo ruim, vai além da sua obrigação, e você vai ver Deus te fazer crescer. Amanhã você será também o dono de uma empresa. Amanhã você não será mais o capataz, você vai ser o dono de uma fazenda. Porque quem sabe servir, um dia será servido. O problema é que as pessoas não querem servir, deputado. E a palavra servir, ela não vem da etimologia portuguesa, ela vem da etimologia japonesa. E a palavra servir no japonês é samurai. Aleluia, de onde você vê os samurais, os grandes e honrados samurais que protegiam os reis da Idade Antiga. Não tinha homens mais honrados no Japão do que os samurais. E a palavra samurai significa serviçal. Aleluia. Eles nasciam para servir. Servir é honra.
não é demérito. Aleluia, entenda isso. Tira a exaltação, a soberba da sua vida. Se você está na posição de servir, sirva bem o seu pai, sirva bem a sua mãe, sirva bem o seu patrão, sirva bem o seu chefe, sirva bem o seu líder, porque disso depende a sua ascensão. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, agora sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Ninguém merece o que não construiu. Olha, eu vou repetir para você: ninguém merece o que não construiu. O problema dessa sociedade de hoje é isso. Você acha que tem direito a coisas que você não construiu para ter direito. Construa para poder reivindicar direito. Aleluia, você precisa construir algo, você precisa deixar sua marca, você precisa fazer a diferença, e isso não tem dificuldade. Você pode ser o filho da Dona Maria que está ali. Se você servir bem, se você servir a Deus, se você acreditar, Deus muda a sua história como mudou a minha. Eu morava em cima de bancos da igreja, hoje eu sou um homem que sou admirado no mundo inteiro para a glória de Jesus. Jesus não me deu fama, mas me deu um bom nome, aleluia, e Ele faz isso na sua vida. Mas eu soube servir, aleluia. Vire para quem está do seu lado, fala com ele assim: há tempo de servir e tempo de ser servido. Dá a mão para o seu irmão aí, não precisa de unir aqui as coisas não, cada um no seu coisa. Dá a mão, eu quero fazer uma oração. Eu sou profeta. Onde eu passo, Deus muda a vida das pessoas. Se você acreditar no que eu estou pregando para você, Deus vai mudar a sua história. Se dedica. Aí eu quero crescer, mas não estuda, não se capacita, não se dedica. Eu estudo até hoje. Pergunta a minha esposa: o dia tem 24 horas, eu estou em casa o tempo todo, eu estou estudando. Aleluia. E eu já cheguei no meu auge. Eu poderia relaxar, dizer: hoje então já sou o pastor Arlindo Teodoro. Não, até hoje eu busco conhecimento, porque o mundo evolui, as situações mudam. Não estagna, você não é poço, você é fonte. Continue estudando, busca conhecimento. Mas eu tenho já 60 anos. Esse dia eu estava no Rio de Janeiro, o pastor levantou assim, disse assim: vamos chamar aqui o irmão Geraldo. Nós vamos agora parabenizar o irmão Geraldo. 73 anos de idade, tinha acabado de pegar a carteira da OAB dele, voltou a estudar na velhice e fez a prova da OAB e passou com 73 anos de idade. Moisés foi chamado com 80, Abraão com 99 gerou filho para Deus. E você está achando que o seu tempo passou? O seu tempo não passou. A sua mente é que está equivocada e atrasada. Muda a sua mente hoje, porque Deus quer te tirar desse status de necessidade e te colocar nas bênçãos, das delícias de Deus. Levante a mão dada. Olhe bem, eu vou dar a Deus liberando uma unção de prosperidade. Mas como eu disse, não existe mágica. Tem charlatões pregando o evangelho e pregando mágica. Deus vai te dar dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro, coisa nenhuma. Se você tiver coragem para enfrentar os desafios, se você tiver foco e determinação para seguir o seu planejamento traçado, Deus vai criar oportunidades para você avançar. Deus vai remover obstáculos na sua frente para que você passe, mas você terá o mérito das suas conquistas. Deus não vai matar gigante para você, Deus não vai matar Golias para você, Deus não vai matar leão para você. Quem vai matar é você. Levante a mão, ore comigo bem alto assim, diga: Deus, em nome de Jesus, a tua obra precisa ser feita. E para pregar o evangelho nessa casa, nessa terra, custa caro, custa muito caro. Uma alma custa muito investimento. E o Senhor precisa prosperar os homens e mulheres que te servem. O Senhor precisa enriquecer aqueles que te servem, para que nossa riqueza esteja disponível ao teu reino, para que o teu reino avance, para que templos sejam construídos, para que escolas sejam levantadas. Senhor, e eu me requisito agora para ser, tenha coragem de falar o que eu vou falar, eu me requisito para ser o
próximo milionário desse estado. Eu estou aqui, Senhor. Reconheço minhas limitações, sei das minhas deficiências, mas estou disposto a ter foco, a trabalhar, a me capacitar. Se o Senhor me escolher, como escolheu Abraão, como escolheu Salomão, como escolheu Jacó, eu me ponho à sua disposição. O que estiver na minha mão será semente para o teu reino. Eu semearei abundantemente e com fartura. Serei uma bênção e não apenas abençoado. Solta a mão do seu irmão, diga para ele assim, dá um abraço, uma paz, aperta de mão, um abraço assim: a paz do Senhor, milionário. Aleluia, diga para ele, passa essa mensagem, passa com fé, passa. Você é profeta, dá um abraço e diga: a paz do Senhor, milionário. A paz do Senhor, milionário.